este é o olhar do Flair Ipsos Brasil 2023. Um olhar de uma sociedade que pode finalmente parar de apanhar e reagir a diferentes circunstâncias e começar a construir seu próprio futuro, independente do resultado da eleição, seja ele qual for. E isso, para mim, é uma discussão muito profunda, muito rica, entendendo como os clientes estão olhando para esse momento, mas que exige um olhar para as nossas identidades. E esse é o título, o tema do Flair 2023. Gente, o evento foi incrível, os conteúdos que já trouxeram aqui desde o início quase que deixam a gente sem palavras, de tanta riqueza, de tanto material. Eu também aprendo junto. Foi um prazer super grande poder dividir o palco, tanto com o pessoal da Ipsos, que trouxe esses conteúdos incríveis, como com o time de painelistas, a Suzana, o Diego. Então, para mim foi um grande prazer poder trazer um pouco da visão da Natura para as identidades do Brasil. Bom, muito feliz de participar nesse Flair 2023 esse ano. Eu acho fascinante como a gente aprofunda na identidade do brasileiro e ao mesmo tempo a gente pensa no nosso papel de gestores de negócio, como que a gente leva esse conhecimento para a prática para transformar o ambiente onde a gente trabalha. As identidades, né, como a gente tem falado, como marcadores sociais são bastante importantes. E para além disso, que é também bastante importante, que a gente, nos painéis todos, a gente viu a riqueza que é o nosso país e todas as informações que a gente tem, que hoje a tecnologia também nos permite entender um pouco mais sobre as afinidades, pelo que as pessoas se interessam, como elas são parecidas ou diferentes, com que elas se identificam. E juntando tudo isso é que permitirá cada vez mais a gente entender sobre as pessoas e essas diversidades tão presentes no nosso país, que é grandioso. Adorei participar do evento, achei muito importante essa discussão que a gente teve sobre como as marcas não podem mais ficar em cima do muro, elas precisam se posicionar, como as pessoas esperam esse tipo de posicionamento das marcas. Uma outra discussão super importante que está ao longo de todo o Flair é a questão das identidades, das múltiplas identidades, de como as marcas têm deixado a ideia da massificação e partido por uma ideia de segmentação, até de hipersegmentação, da gente usar todos os dados que a gente tem de consumo hoje e partir para mensagens mais personalizadas, mais contextuais e conseguir dessa forma criar um vínculo mais próximo com os consumidores, inclusive usando influencers, usando todas as estratégias da tecnologia, a inteligência artificial, os algoritmos. Tudo isso ajuda a gente a chegar muito mais próximo do consumidor e ter uma relação mais humana entre marca e público. Flair é uma publicação que traz discussões, reflexões que não estão no nosso dia a dia, mas elas acabam permeando todas as decisões de marca e de negócio. Então acho que foi uma boa discussão, acho que o painel foi muito interessante, com a Suzana da Globo, com a Aline da Natura. E eu acho que a publicação está muito interessante para quem quiser conferir os detalhes dos artigos, das informações. E contem com a gente também para poder discutir mais, aprofundar mais todas as questões que foram discutidas dentro dessa publicação. Esse olhar dos clientes, um olhar de felicidade também, de construção, de trocas, de partilhar essas pautas que a gente trouxe aqui hoje. Só de conversar um pouco aqui no final com alguns clientes super queridos, com a vontade que eles tiveram também de dar continuidade a esse tema que a gente abordou hoje, a questão da identidade brasileira, da brasilidade, da gente trabalhar juntos e em cima de temáticas que não necessariamente são aquelas do nosso dia a dia hoje. Isso abriu um leque super bacana para a gente ampliar também as nossas áreas de conversa com os nossos clientes. Então eu estou super feliz e eu queria deixar aqui um super obrigada a todo o time que organizou o evento. Muito obrigado pelo convite, eu tive a chance de estar aqui com vocês para o lançamento do Flair 2023. Foi um prazer também porque eu lancei o Flair uns anos atrás aqui no Brasil. E também foi um prazer ouvir todos os palestrantes falar sobre temas muito importantes sobre a identidade, a singularidade do Brasil num momento no qual o mundo está atravessando tantas crises, o Brasil também junto com o mundo, algumas crises específicas do Brasil. Acho que pensar, definir qual é a sua identidade, o seu propósito é fundamental para as marcas estar bem-sucedidas e crescer no futuro. Alguns textos que têm uma conexão muito interessante entre eles, porque todos eles trazem essa visão dos micro-targets.
do olhar mais para o indivíduo. Porque quando a gente está falando das empresas saírem de um lugar onde elas falavam só do consumidor no centro, e a gente começa a falar do olhar para o indivíduo no centro, nas suas especificidades, nas suas micro necessidades, a gente começa a falar de um olhar de contexto muito mais sofisticado e muito mais profundo. Acho que daí explica um pouquinho do Flair, né? A gente está falando de identidades, a gente está falando de culturas, a gente está falando de pessoas e a gente está falando de marcas que tem que estabelecer um diálogo com essa hipersegmentação, né? Como a Helena trouxe, como o Ronaldo trouxe, nós somos diversos Brasis, isso parece um clichê, mas ele é real. A gente, quando olha hoje o comportamento das empresas e das pessoas, você vê essa questão mais plural, né? Ditando um pouco de como as companhias têm conversado com o seu consumidor. Então a gente está saindo daqui com mais informação do que a gente chegou e com mais possibilidades até do que a gente trouxe. Então está sendo muito, muito legal assim, contar com uma receptividade tão calorosa, né? E as pessoas devolvendo também tanta informação, tanto conteúdo e tantas possibilidades de ação a partir de agora.